Esse é mais um episódio do podcast Por Trás do Impacto. Você é muito bem-vinda, você é muito bem-vindo. Aqui, você já sabe, é o podcast da Água Social, que é a maior escola para empreendedorismo de impacto do Brasil. E aqui no podcast é um espaço para a gente conhecer quem está por trás e qual é a estratégia por trás de ações de impacto positivo que empresas realizam, institutos e fundações. Bom, eu sou a Fabíola Mello. Vou fazer minha audiodescrição para tornar esse episódio mais inclusivo. Eu sou uma mulher de 46 anos, tenho pele parda, tenho cabelos castanhos, cacheados, crespos, na verdade. Eles estão numa altura um pouco abaixo do ombro. Eu estou vestindo uma blusa sem manga, laranja, usando brincos dourados. E atrás de mim tem uma parede marrom com um quadro com um desenho do Mapa Mundi. E antes da gente chamar o nosso convidado de hoje, eu quero convidar para se apresentar aqui também a Jéssica, que está aqui comigo e vai me ajudar nessa entrevista, vai ficar comigo aqui. Oi, Jéssica. Oi, Fabi, tudo bem? Oi, pessoal, eu sou a Jéssica, sou gestora de parcerias corporativas aqui na Água Social. E eu também vou começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho 33 anos, tenho cabelos longos e loiros. Hoje ele está preso pela metade. Eu estou vestindo uma blusa preta e acessórios dourados. E atrás de mim tem um mapa do Brasil. Eu estou muito feliz e animada para a gente ter essa conversa, Fabi. Muito obrigada. Jéssica, que bom ter você aqui de novo, mais uma vez, comigo, para fazer essas entrevistas, essas conversas tão bacanas, que trazem tanto conteúdo, tantos insights para todo o setor. E nesse episódio de hoje, a gente vai conhecer o que tem por trás do impacto do Instituto Sabin. O Instituto é responsável pela gestão do investimento social privado do Grupo Sabin, que é um dos maiores nomes quando a gente fala em medicina diagnóstica no Brasil. Quem vai compartilhar a história e as ações do Instituto é o Gabriel Cardoso. O Gabriel é gerente executivo que está à frente dessas iniciativas. E hoje, por sinal, por coincidência, é um dia em que o Instituto está comemorando 19 anos. Ele vai falar um pouquinho a respeito disso. Então, Gabriel, seja muito bem-vindo a esse papo. E eu começo te convidando a fazer a sua audiodescrição e contar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória. Maravilha! Olá, Fabíola, olá, Jéssica, olá aqueles que estão nos escutando ou nos vendo. Eu sou um homem branco, estou com a camiseta gola polo preta de um programa nosso de voluntariado, escrito Líderes de Impacto. Eu estou numa sala que o fundo é um fundo de vidro, como se fosse um aquário, que mostra um pouco, aliás, deixa eu vir para cá, mostra um pouco do núcleo técnico operacional do Grupo Sabin aqui em Brasília, que é onde uma parte dos exames são processados. Tenho um cabelo castanho, começando a ficar grisalho, e estou muito feliz de estar aqui contando um pouco da nossa história, batendo um papo com vocês. Gabriel, mais uma vez, seja bem-vindo. Hoje, 19 anos do Instituto, você falou a respeito de história, e eu já começo te perguntando a respeito da história do Instituto. Como é que o Instituto nasceu e como é que foi essa trajetória até aqui? Bacana. Para falar do Instituto, eu tenho que falar um pouco do Grupo Sabin, que hoje também completa 40 anos. Inclusive, a campanha que foi feita de comunicação fala Grupo Sabin, 40 anos, uma vida oscolada, muito tempo, cuidando de várias gerações, de várias vidas de uma mesma família, Eu estava até resgatando, é uma empresa que nasceu aqui em Brasília, fundada por duas mulheres. Eu estava resgatando quantas pessoas da minha família, assim, já foram cuidadas, assim, pelo Sabin, Mãe, avô, avó, filha. E é isso, é uma empresa que surgiu aqui por meio da iniciativa de duas empreendedoras, duas mulheres, doutora Sandra e doutora Janete, daqui foi para outros 15 estados, E hoje é uma empresa que tem mais de 7 mil colaboradores, 75% da liderança é feminina, 78% das colaboradoras são mulheres, uma empresa de alma feminina, e que hoje não está mais só na área de medicina diagnóstica, ela atua no campo de promoção à saúde com diversos negócios. E o Instituto, e um dos valores dessa empresa é a responsabilidade socioambiental. Então, durante todo esse processo, tanto a doutora Sandra quanto a doutora Janete sempre traziam muito essa responsabilidade social que os indivíduos e as organizações têm, onde quer que eles estejam atuando, morando, vivendo, trabalhando.
E isso era concretizado no dia a dia da empresa com muitas ações, muitos projetos. E aí, há 19 anos, então, falaram assim, gente, vamos estruturar todas essas ações que estão distribuídas em setores e áreas dentro de um instituto, e a gente funda essa associação e começa, então, a mantê-la com um repasse ali sistemático de recursos durante todo o ano. E aí foi assim que surgiu, então, o Instituto SEIB há 19 anos. Né? Hoje, como eu falei para a Fabiola, né, e para a Jéssica, a gente está celebrando 19 anos, estamos muito felizes, estamos na maioridade, né, e olhando muito não só para o passado, mas para o futuro, né, qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade, como que a gente deve se comportar estrategicamente. Então, é um momento muito especial da nossa história. Oi, Gabriel. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente e que legal, né, poder estar aqui compartilhando um pouco dessa história e comemorando, né, esses anos aí de trabalho. Parabéns. E aí, aproveitando, me conta uma coisa. Hoje o Instituto ele atua a partir de 3 pilares, certo? Você pode contar um pouquinho para a gente sobre cada um deles? Claro, Jéssica. Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês. A gente tem uma missão que é contribuir para a melhoria da qualidade de vida, do bem-estar e da prosperidade nas comunidades onde o Grupo SEIB atua, fomentando a inovação social. Então, veja, tem 3 elementos aí: qualidade de vida, bem-estar e prosperidade, 3 elementos. Aí a gente tem um recorte geográfico na nossa missão, nas comunidades onde o Grupo SEIB atua, ou seja, a gente não atua em outros municípios e estados que o Grupo SEIB não está, e aí tem o como a gente quer fazer isso, que é por meio da inovação social. A gente entende que inovação social são melhores formas de enfrentar os desafios sociais do que as atuais. Então, esses 3 grandes blocos, né, de ideias, eles compõem a nossa missão. Só que para concretizar a nossa missão, é uma missão muito bonita, mas para concretizar ela não é simples, né? E para saber se a gente está no caminho certo também não é simples. A gente costuma falar muito aqui que não adianta só fazer o bem, tem que fazer bem o bem. Então, a gente desenvolveu uma teoria de mudança. Para quem não conhece, teoria de mudança é uma ferramenta estratégica muito comum no campo social, no campo de impacto socioambiental, que nada mais é do que como eu quero promover uma mudança. Então, eu crio uma teoria que é uma cadeia de causa e consequência numa imagem, e aí eu vou desenhando todas as etapas para chegar naquela mudança desejada. No nosso caso, é a nossa missão, que eu falei aqui no início. Então, contribuir para a melhoria da qualidade de vida, do bem-estar, da prosperidade nas comunidades onde o Grupo SEIB atua, fomentando a inovação social. Aí, quando a gente desenhou essa teoria de mudança, e chegando na sua resposta, Jéssica, a gente entendeu, dentro do contexto que a gente está, as cidades, as regiões, dentro do público que a gente quer atender, diversos públicos, né, que foram surgindo dentro dessa construção com os nossos stakeholders, que teriam 3 eixos estratégicos para a gente atuar, olhando também para o nosso perfil, para a nossa vocação. Um primeiro se chama engajamento social e filantropia, que é a parte um pouco mais clássica do trabalho ali de responsabilidade social corporativa de uma empresa, que foi mais ou menos onde o Instituto SEIB surgiu, mas a gente ainda tem muitos projetos e programas nesse eixo. Então, a gente vai ter lá voluntariado corporativo, né? Acabei de falar do líder de impacto, são os voluntários que estão em todo o Brasil, que trabalham em prol de causas nas suas regiões. A gente tem as ações de arrecadação e doação, campanhas que a gente faz no mês da mulher, agora em junho, na época do frio, no frio aqui em Brasília, né? Pegando alguns assim, em dezembro, no Natal, para ações emergenciais que ocorrem nas regiões que a gente atua. Então, esse é um eixo que a gente chama de um pouco mais clássico. A gente vai ter um segundo eixo estratégico chamado promoção da saúde integral para pessoas em situação de vulnerabilidade. Nesse segundo eixo, então, aí a gente vai ter um grupo de programas, projetos e parcerias que vão usar as competências organizacionais do Grupo SEIB e levá-las para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a gente vai ter um programa, por exemplo, que é o Cuidando da Comunidade, que a gente oferece exames, cortesias de exames ou desconto de exames para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. A gente tem casos, por exemplo, de médicos do SUS que muitas vezes solicitam exames conosco para destravar ali um diagnóstico e fazer uma cirurgia no hospital público. A gente tem casos também, como ocorreu na semana passada, no Abril Indígena, a gente fez uma série de ações. Aqui em Brasília teve o acampamento Terra Livre e a gente veio um grupo de 52 caciques do Vale do Javari, e nós fizemos um trabalho de diagnóstico neles, com exames preventivos, e eles depois foram encaminhados para o SUS via FUNAI,
Mas olha só que legal, por meio desses exames, a gente descobriu que todos eles tinham um alto nível de contaminação de mercúrio no sangue, né? Então, enfim, a gente vai ter muitas. A gente tem também um programa chamado Ludoteca, que são espaços que acolhem crianças que foram vítimas de violência, e a gente monta esses espaços no Brasil todo. Agora a gente está no Maio Laranja, né, que é o mês de combate, prevenção e combate à exploração e à violência contra as crianças. Então, a gente vai ter várias inaugurações em Brasília, Luiz Eduardo Magalhães, Dourados, enfim, outras cidades. E aí, esse é o eixo 2. E aí, o terceiro eixo estratégico, Jéssica, é um eixo que a gente vai trabalhar, então, uma filantropia mais estratégica, um pouco mais estrutural e até de risco. A gente ali, esse eixo se chama fortalecimento de organizações e ecossistemas de impacto. Então, tem aquele clichê, né, que o pessoal fala, eu não vou dar o peixe, eu vou ensinar a pescar, aquela coisa toda. Nesse eixo, a gente ensina a pescar, ensina a comprar a melhor vara, qual é o melhor anzol, faz um curso de pescaria, mas também dá o peixe. Então, a gente tem um trabalho um pouco mais estruturado, não diretamente no beneficiário, que é o que a gente faz nos outros 2 eixos, mas em organizações que estão enfrentando problemas sociais, tanto organizações da sociedade civil quanto negócios de impacto social, e também organizações do ecossistema, que a gente chama de dinamizadores. Então, aqui é uma atuação um pouco mais sistêmica e estrutural. Nesses 3 eixos, Jéssica, a gente tem quase 70 programas, projetos e parcerias em andamento hoje no Brasil. E para quem quiser conhecer em profundidade cada um deles, a gente lançou há um mês nosso relatório de atividade de 2023, está no nosso site institutosave.org.br. Eu falo muito, viu? Porque eu também sou professor. E a gente tem uma piada entre os professores que, assim, jamais dê um microfone a um professor. Gabriel, que incrível, que bom, assim que a gente gosta, a gente adora professores aqui, né, na água, você sabe disso. E acho que o teu terceiro eixo tem muito a ver, né, com o trabalho da água, de atuar realmente com as organizações sociais, né, com quem faz esse trabalho aí para a ponta. Então, muito legal, que incrível saber todos os eixos, né, e o quanto vocês trabalham de uma forma muito completa, né? Muito legal, parabéns, Gabriel. Muito obrigada aí por compartilhar com a gente. Eu acho que eu complementando a minha pergunta, mas acho que você já respondeu, né? Eu queria muito saber se tudo isso foi criado desde o início do Instituto ou vocês foram, né, aos poucos, trazendo essas iniciativas, elaborando esses pilares e até, né, construindo essa teoria da mudança no decorrer da história do Instituto, né? Essa é uma ótima pergunta, Jéssica, porque se você olhar os 3 eixos, eles apresentam uma evolução histórica da nossa atuação. A gente não abandonou nenhum tipo de atuação, tipo, essa é melhor que aquela. Não, a gente foi acumulando e sofisticando à medida que a gente foi buscando novas e melhores formas para enfrentar os problemas sociais, que é a inovação social. Então, a nossa atuação foi nos ensinando novos caminhos que qualificariam aquilo que a gente faz, né? A gente entendeu em certo momento que, por exemplo, não adiantava somente a gente fazer doações, porque a gente tornaria muitas vezes aquelas comunidades dependentes do Instituto SEIB. Então, quando a gente surge alguma causa emergencial, a gente doa, mas o ideal é que a gente fortaleça institucionalmente uma organização da sociedade civil daquela região para que ela seja capaz de continuamente e com sustentabilidade apoiar aquelas demandas. E aí foi que a gente então começou esse trabalho de fortalecimento organizacional, fortalecimento institucional, desenvolvimento de empreendedores sociais, desenvolvimento de negócios de impacto, e aí tem muita coisa que a gente pode explorar aqui, cada um dos projetos. Muito bom, muito bom. E Gabriel, me conta uma coisa, você falou ali no eixo 2 desses projetos que são desenvolvidos nas localidades onde o Grupo SEIBM atua, e vários desses projetos são voltados à saúde e ao bem-estar, né, das pessoas, dessas populações vulneráveis. Mas a gente sabe que são questões, né, quando a gente fala de saúde, de bem-estar mesmo social dessas populações especificamente, a gente está falando de problemas estruturais. E uma dificuldade de quem atua com projetos voltados à área social é o acompanhamento do impacto, o acompanhamento e a medição do impacto que essas ações têm sobre essas populações. Como é que vocês trabalham isso?
tanto o acompanhamento quanto a mensuração. E o que acontece a partir disso? A gente chama de monitoramento, né, e não de acompanhamento, e avaliação de impacto. Então, como a gente tem uma complexidade muito grande de programas, projetos, parcerias, alguns a gente consegue monitorar impacto, outros a gente monitora resultado e outros a gente monitora saídas. Só para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, deixa eu fazer uma diferenciação de saída, resultado e impacto. Quando a gente constrói uma teoria de mudança, a gente tem um resultado, uma consequência imediata da nossa intervenção, que é o que a gente chama de saída. Então, vou pegar o que eu falei ali no início da ação que a gente fez com o Abril Indígena. Então, quando a gente, por exemplo, vira e oferece exame preventivo para 52 caciques, a gente tem esse número, 52 caciques receberam exames e 200 e tantos exames distribuídos. Isso é uma consequência imediata, isso é a saída. Isso é muito fácil de monitorar e de avaliar. Isso a gente tem de todos os nossos programas e projetos. O número que é o número imediato, aquele que sai assim, no automático, né? Então a gente sabe de comunidade, de pessoas, tipo de exame. No eixo 3, quando fala de organização, a gente sabe o tipo de organização, a fase que ela está na jornada empreendedora, o tipo de apoio que a gente deu, a gente tem tudo isso. Mas para sofisticar o monitoramento e avaliação de impacto, a gente tem que entender um pouco mais as consequências dessas intervenções no médio e no longo prazo, que é o que a nossa teoria de mudança pede, que é o que o monitoramento e avaliação de impacto pede. Então, nesse caso dos indígenas, por exemplo, quando a gente fala que foi identificado contaminação, taxas elevadas de contaminação por mercúrio, em todos eles, a gente passa a ter um resultado social, porque é uma consequência da intervenção. A primeira consequência é o exame feito. O exame poderia até não ter sido feito. Acontece muito em alguns programas. A gente distribui os vouchers e a pessoa nem faz o exame por determinantes sociais. Acaba o bujão de gás em casa, ela tem que trocar, o filho fica doente, a pessoa nem vai fazer o exame. Então, aí a gente tem. Aí o impacto seria, ainda não ocorreu nesse caso, mas o impacto poderia ser o tratamento e a desintoxicação dessas pessoas. Então, veja, é uma continuidade do processo. Então, Fabiola, a gente, em alguns programas, em alguns projetos, a gente tem isso. Em outros, não. Por quê? Porque tudo isso demanda uma quantidade de recurso muito grande. Então, a gente sempre fica falando, bom, o que vale a pena mensurar o impacto, o que vale a pena a gente fazer e entregar e só ter o acompanhamento da saída, né? Então, a gente vive nesse dilema aqui, que é um dilema muito comum, não só para institutos e fundações, quanto para empreendedores sociais também, né? Até que ponto você mobiliza um recurso da sua organização para criar uma estrutura robusta de monitoramento e avaliação, e até que ponto você desmobiliza esse recurso para ir diretamente para a área fim da sua organização social. Show. Obrigado, Gabriel. E faz muito sentido mesmo, né? O monitoramento, a medição desse impacto, ela é extremamente importante, mas ela é bastante complexa também, né? Gabriel, você disse no começo, né, e até está aí vestindo a camiseta, que vocês têm uma atuação bastante forte com a questão do voluntariado, né, corporativo. E a gente sabe, né, por experiência, que o engajamento dos colaboradores, dos voluntários, é um desafio, né? Eu queria muito que você contasse como que vocês atuam, né, para que eles se engajem, como que é esse trabalho. Legal. Para falar do nosso voluntariado, eu tenho que falar da nossa geografia, né? A gente nasceu em Brasília, então aqui a gente tem grande parte da operação, quase metade da operação da empresa está em Brasília e da atuação no Instituto. E aí a outra metade está distribuída em 15 estados do Distrito Federal. Então a gente divide o nosso programa de voluntariado em dois. A gente tem os líderes de impacto, que estão nas regionais, estão nos outros estados, que é esse que eu estou com a camiseta, e a gente tem o Eu Faço Impacto, que está aqui em Brasília. A gente tem as dificuldades que todos os programas de voluntariado corporativo têm, né? As empresas, as grandes corporações, elas vão ter muitas demandas, muitas oportunidades, muita coisa acontecendo, então a gente acaba disputando atenção com as outras coisas que acontecem, da área de inovação aberta, da área de celebração, enfim, a gente acaba disputando essa atenção. A gente tem na empresa também pessoas que já fazem trabalho voluntário fora da empresa, então quando você convida ela para fazer o trabalho de voluntariado corporativo, ela fala, eu já faço na igreja, já faço em tal lugar, não quer fazer. Então, todos esses desafios que todas as empresas têm, a gente tem.
a gente tem um desafio do engajamento, que eu sei que todas as empresas têm, mas nesse desafio especial a gente tem uma vantagem, que é o quê? A cultura da empresa. Porque a pessoa, quando é selecionada para cá, isso é observado, né? Esse interesse, essa disposição, porque é a cultura das donas, né? Das fundadoras. Uma empresa que tem um instituto de 19 anos é uma empresa que, sabe, ela vai querer que o seu colaborador ele olhe, seja sensível a questões e a causas sociais, né? Não pode ter um colaborador, poder até pode, mas ele vai ficar desconfortável o tempo todo com a cultura, né? Que chega e fale, não, venho aqui, vou fazer meu trabalho e não estou nem aí, porque está acontecendo na nossa comunidade. Então, a gente tem essa questão. No programa de voluntariado corporativo Eu Faço Impacto, que é o de Brasília, ele é dividido por temáticas. Então, a gente vai ter várias temáticas aqui, meio ambiente, saúde, arte e cultura, né? Aí aqui a gente tem um espaço de leitura lá, que os voluntários fazem rodas de leitura, agora estão estudando, estão lendo livros de autores nacionais. Agora, curiosamente, é o livro Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, um livro que teve uma polêmica recente agora aí, por tratar da questão da homossexualidade, e aí teve uma polêmica grande recente, a gente fez questão de trabalhar esse livro aqui dentro, mas aí não é uma leitura só interna para os voluntários, eles leem aqui para depois fazer rodas de leitura em organizações da sociedade civil. Na campanha do Abra Indígena, né, esses voluntários eles foram em algumas escolas também e levaram algumas leituras de matrizes indígenas, falaram um pouco sobre a língua tupi em escolas, né? Então é uma parte do nosso trabalho voluntário. Mas tem, por exemplo, a coleta de sangue desses indígenas também foi feita por voluntários. Então a gente vai ter aqui por temas. Já nas regiões, aí é uma outra história, o líder de impacto, porque a gente vai ter os líderes, que são também colaboradores, porque, veja, os nossos colaboradores do Instituto, porque nós somos uma associação, né? A gente não é um setor da empresa, a gente é uma associação mantida pela empresa, nossa governança é separada, os colaboradores são contratados pelo Instituto. Eles ficam em Brasília. Nas regionais, a gente vai ter os líderes de impacto, que são colaboradores da empresa que têm um compromisso continuado de atuar com o Instituto SEIB. Então, eles têm uma hora por mês, uma quantidade de horária por mês, de atuar conosco de trabalho voluntário. São pessoas muito engajadas, muito envolvidas, muito apaixonadas pela causa social acaba que, assim, a gente diz que eles são nossos olhos e corações. E aí tem muito assim, que cada regional é uma história. Você vê, por exemplo, a gente está em Blumenau, Dourados, falei aqui, Dourados, Mato Grosso do Sul, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, Manaus, Boa Vista. A gente está em muitos lugares diferentes, com contextos sociais, culturais, políticos completamente diferentes. Então, essas pessoas, elas são os nossos olhos e corações, porque elas trazem também muito do perfil para a gente saber qual é o programa do nosso portfólio que cabe lá, que tipo de ação específica a gente tem que fazer lá, e até para falar, não, ali nada do que a gente faz hoje funciona, mas o que a gente vai precisar, então, criar dentro da nossa teoria de mudança, né? Então, eles nos dão uma capilaridade muito grande, mas não são colaboradores da empresa, então a gente tem desafios também por isso. Mas tem sido uma jornada assim, muito gratificante, porque a gente tem resultados expressivos ao longo desses 19 anos, mas especialmente uma jornada de inovação social, né? Porque isso é algo inovador e, enfim, que a gente está errando muito e acertando também muito. E já que a gente está falando, né, da participação de pessoas e não só de colaboradores, eu estava olhando o seu LinkedIn, encontrei uma frase e eu quis resgatar aqui nessa entrevista, porque ela tem muita sinergia com esse trabalho que a Água faz de promover conexões dentro do ecossistema e com que a gente incentiva também os alunos a buscarem, que são as conexões, né? Lá no seu post, você citou o Roberto Pascoal, da Umunga, e a frase dele é a seguinte: empreender é um ato solitário, portanto, ao se conectar ao ecossistema, você torna a sua jornada menos solitária. Então, eu queria ouvir a sua visão a respeito das conexões, das parcerias e do trabalho em conjunto dentro do setor de impacto positivo, pensando no fortalecimento e no desenvolvimento do setor. Legal. Essa foi uma entrevista que a gente fez com o Roberto em um dos programas nossos chamado Transformação, uma jornada no empreendedorismo social. Para quem quiser conhecer, o site é jornadasocial.com.br, e aí tem entrevista com vários empreendedores lá.
E a gente, nesse tema, a gente discute um pouco a importância do ecossistema para a jornada de qualquer empreendedor social. E o que a gente entende como ecossistema, né? Um conjunto de atores que se complementam em sua atuação e que ambos, todos somados, contribuem para algo especial. Então, quando a gente fala ecossistema de impacto, a gente está olhando para o movimento de impacto, então a gente vai ter diversos atores, então pessoas, organizações do setor público, setor privado, terceiro setor, investidores, que eles, de uma forma articulada, eles contribuem para o avanço ou para o retrocesso do movimento de impacto social. Isso ocorre na área de empreendedorismo, na área de inovação. Todas essas áreas, elas pegam um pouco desse conceito da biologia e trazem o ecossistema para o centro. Ecossistemas mais fortalecidos favorecem e florescem mais empreendedores sociais. Ecossistemas menos desenvolvidos fazem o oposto, né? Então, quando a gente tem os problemas de uma região, os problemas socioambientais, a gente vai ter um grupo de organizações que está tentando enfrentá-los. A gente tem os empreendedores e as empreendedoras que fundaram organizações da sociedade civil, cooperativas, negócios de impacto social, e eles estão lá enfrentando. Só que para que eles possam atuar, você vai ter uma organização, por exemplo, como a Água Social, que vai estar oferecendo um grupo de suporte. Mas não só a Água Social, você vai ter, sei lá, outras organizações, como o Instituto SEIB, que é um financiador do ecossistema. Você vai ter uma aceleradora, uma incubadora, uma rede de mentores, um espaço físico, um investidor. Então, um conjunto que vai apoiar. Cada cidade, aí agora objetivamente para a resposta, cada cidade vai ter uma dinâmica diferente de ecossistema. O que a gente percebe, né? Primeiro, a gente percebe que hoje existe uma concentração muito grande dessa discussão no Sudeste, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, e nós aqui fazemos uma crítica grande a isso, não uma crítica de, não deve ser assim, porque é assim, porque é um desenvolvimento natural pela concentração econômica, e ok. Mas uma crítica no seguinte sentido, precisamos fazer ações afirmativas para quebrar a desigualdade regional e distribuir essa discussão no Brasil, em outras cidades, em outros estados, em outras regiões. A gente vê essa concentração. E a gente vê, em algumas cidades, até alguma colaboração, a depender da dimensão do ecossistema. Então, por exemplo, universidades. Universidades é uma das dimensões de um ecossistema. A gente vê uma colaboração muito boa. Aceleradoras, a gente vê uma competição, a gente não está vendo colaboração. Tem muita gente trombando, disputando recurso filantrópico e não atuando colaborativamente. Então, é possível fazer uma análise em cada uma dessas dimensões. No final das contas, o que a gente acha importante? Que a colaboração ocorra para que o ecossistema desenvolva. É lógico que muitas vezes vai existir uma competição natural quando você tem dois atores atuando numa mesma área. Então, por exemplo, você tem duas redes de mentores numa mesma cidade, é natural que exija um processo competitivo em relação a elas. Porém, esse processo competitivo deve ser permeado também por uma lógica cooperativa, que é a essência de quem trabalha com impacto social, principalmente do terceiro setor. A gente precisa trabalhar com colaboração, porque a gente está, em última instância, resolvendo problemas sociais. Então, a colaboração é mais importante. A questão que eu gosto sempre de falar quando eu defendo a colaboração é que a gente não pode falar da colaboração só de uma forma romântica. Colaborar é dificílimo, né? É dificílimo. A gente imagina, colaborar, os amigos, vamos viajar. Colaborar para fazer a viagem, já é uma confusão. Então, imagina diversas organizações, com diversas culturas, tempos, interesses. Então, é entender que o processo colaborativo é positivo, porém ele exige um esforço muito grande e todo mundo tem que estar disposto a fazer esse esforço, né? Porque aí a gente vai ter mais empreendedores como o Roberto falando da importância que o ecossistema teve para a jornada dele de impacto social. Gabriel, isso mesmo. Acho que a Água surgiu muito pensando nisso, né? Como que a gente colabora com organizações sociais, com pessoas, com empreendedores que querem fazer o bem, que querem transformar de fato, né, efetivamente lá na frente, mas a gente sabe que a caminhada é longa, os desafios são gigantescos e a gente precisa, né, atuar em rede, a gente precisa, acho que muito do tripé da água, de atuar no conhecimento, conexões, no capital, para que a gente, né, atue nesses desafios e de fato transforme lá na frente, mas sempre nessa linha de colaboração mesmo, né?
E aí, falando muito disso, né, ainda nessa linha de colaboração, de conexão, de jornada em conjunto, como que o Instituto percebe e conduz essa questão do fortalecimento das organizações, né, que é muito ali o terceiro pilar de vocês? Como que vocês apoiam as organizações? Nós temos nesse eixo estratégico quase 45% dos nossos projetos e programas, que representam aí cerca de 37 projetos e programas. É muita coisa. Então a gente vai ter primeiro 3 camadas aí nos projetos e programas. Uma camada de apoio às organizações do ecossistema, que a gente chama de dinamizadoras. Uma camada de apoio aos negócios de impacto e uma camada de apoio às organizações da sociedade civil. No ecossistema, então, a gente vai ter projetos e programas que fortalecem as organizações dinamizadoras. Então, por exemplo, a gente faz parte da Coalizão pelo Impacto, que fortalece 6 ecossistemas no Brasil, em suas 8 dimensões, numa lógica bastante distribuída em rede. Quem participa das decisões são os líderes das dimensões do ecossistema. Então, é uma coalizão que, em última instância, ela é cofinanciada, enfim, por diversos investidores sociais. Em última instância, ela quer legar 600 negócios de impacto fortalecidos nessas 3 regiões por meio de um ecossistema fortalecido. Mas a gente não atua no negócio de impacto, a gente atua nas organizações dinamizadoras. Como? Fazendo formações, fazendo conexões e aportando capital. Então, essa é a forma como a coalizão atua. A coalizão, ela tem esse olhar de ecossistema. Mas a gente também vai ter, por exemplo, programas de formação, de fortalecimento institucional de OSCs. Então, a gente tem, por exemplo, Saúde Mais, que trabalha com organizações da sociedade civil de regiões que nós estamos. A gente tem o PAIS, que é colaborativo com outros, a gente falou de colaboração, né? É colaborativo com outros institutos, mas que também trabalha com fortalecimento institucional de OSCs. A gente apoia o selo social, que é um selo também que trabalha fortalecimento organizacional de OSCs. Então, essa é a segunda camada. Na terceira camada, que são negócios de impacto, aí a gente tem um olhar para a jornada do empreendedor de impacto. Então, a gente vai ter programas desde a sensibilização, ou seja, a gente aporta, por exemplo, na Enax. A Enax é uma rede que fortalece estudantes universitários nas universidades para que eles resolvam problemas das suas regiões por meio do empreendedorismo social. Então, a gente favorece. Enax ali na jornada do empreendedor está sensibilização, ideação e MVP. É um programa que está lá. A gente tem também projetos em parcerias com a Universidade Federal do Bahia, Universidade Federal do Pará, nessa etapa. A gente tem projetos que vão trabalhar, por exemplo, na fase da validação. Uma parceria com o Impulsione Nordeste, nos estados da Bahia, do Piauí e do Maranhão, em que a gente busca negócios de impacto na saúde, em fase de validação, e faz um programa de pré-aceleração. E a gente vai ter também programas que a gente apoia que já são negócios de impacto que estão ali na atração e na escala. Por exemplo, a plataforma de empréstimo coletivo da Citaui, que ela disponibiliza recursos com capital abaixo, com capital mais competitivo do que o bancário, para que negócios de impacto tenham acesso a esse capital, né? Então, a gente é parceiro estratégico da Hospital e esse ano completa 5 anos da nossa parceria. Mas não só isso, a gente também vai trabalhar conhecimento no campo. Então, hoje nós somos um dos mantenedores da Stanford Social Innovation Review Brasil, uma publicação de inovação social. Então, o conteúdo dela é todo gratuito. Por quê? Porque existem mantenedores institucionais como nós. Nós também temos, e aí eu recomendo muito para quem está assistindo, um projeto chamado Inova Social, que é um podcast e um site só sobre inovação social, né? Cada 15 dias você vai ter lá um podcast. Enfim, é muita coisa, o Fabio e Jéssica, assim, que eu poderia estar contando. Quem quiser acompanhar a gente, pode entrar no site, assinar a nossa newsletter, que de 15 em 15 dias a gente vai falando o que a gente está fazendo no Brasil, o que tem em termos de oportunidade. Gabriel, indo para o fechamento já da nossa conversa, né, falando em realizações, a gente encontrou alguns números sobre o impacto gerado pelo Instituto Saving. Eu vou trazer aqui para todo mundo que está ouvindo, né? Então, são mais de 29 milhões de reais investidos, quase 1 milhão de pessoas beneficiadas, mais de 120 entidades atendidas, patrocínios a atletas, quase 100 ludotecas inauguradas. E ludotecas, né, para quem não sabe, são espaços infantis em diversos locais públicos.
Então, é muita coisa, são números muito incríveis em todos esses anos que já foi realizado, né? Mas e para os próximos anos? Queria muito que você trouxesse aí quais que são as perspectivas, quais que são as expectativas, focar nas iniciativas que já existem hoje ou ampliar esse leque de ações que vocês já vêm fazendo? Olha, esse é um... Deixa eu só fazer um complemento dos números. Na verdade, foram quase 130 ludotecas doadas ao longo da história. E a gente fechou o relatório de 2023, né? Foram 1,6 milhões de vidas também tocadas, quase 1.000 organizações sociais, negócio de impacto, são números assim, realmente marcantes. A gente está relembrando, estou com eles aqui quente aqui, porque a gente está falando muito disso hoje, agora nos 19 anos, sabe? E a gente tem se perguntado muito, essa sua pergunta é essa, né? Vamos diminuir a nossa atuação em termos de abrangência e da profundidade, ou vamos aumentar aquilo que a gente faz, mas não ter tão profundo, né? Essa é uma discussão que a gente vai ter no segundo semestre. A gente vai fechar o terceiro ano do primeiro giro da nossa teoria de mudança, que foi implementada, e a gente vai voltar para a mesa, entre aspas, com os nossos stakeholders, para dentro, entendendo um pouco nossas capacidades, e para as comunidades que a gente atua, entendendo o que elas precisam, e aí a gente vai responder essa sua pergunta, Jéssica. Hoje eu não tenho essa resposta, mas o que eu posso te responder é, no próximo ano, 2025, que quando nós completarmos 20 anos, nós teremos o novo giro da nossa teoria de mudança e com a clareza de, ok, vamos focar mais no eixo 1, 2 ou 3, ou vamos incluir um quarto eixo que não tem, né? 2025 eu vou conseguir te responder. Gabriel, muito legal e que bacana, né? Você está pensando aí para frente já, sabendo que tem muitos planos, né? E eu desejo muito sucesso nessa caminhada. Infelizmente, a gente está chegando no final dessa nossa entrevista, desse nosso papo, mas tenho a certeza que foi muito rico, com certeza agregou muito, né? Está agregando para todo mundo aí que está nos ouvindo. E eu quero muito agradecer novamente por você ter aceitado estar aqui com a gente, compartilhando tudo que vocês têm feito aí pelo Instituto. Parabéns pelo seu trabalho. Eu gostei muito da nossa conversa. Muito obrigado, Jéssica. Eu que agradeço o convite, seu e da Fabiola. Vou fazer um complemento. Os parabéns que você me oferece, eu distribuo eles com o time que eu tenho aqui, com os voluntários, com o nosso conselho. É um trabalho de muitas mãos e muitos corações. Nesse momento histórico, né, dos 19 anos, eu sou o rosto que representa esse legado, mas é um trabalho de muitos rostinhos aí nessa jornada. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite e pelo espaço para a gente poder contar um pouco da nossa história. Deixei os contatos para quem quiser assinar nossa newsletter e continuar essa conversa em outro canal. Muito obrigado, gente. Perfeito, Gabriel. Eu aproveito para convidar todo mundo, né, que estiver ouvindo esse podcast, quiser conhecer mais a fundo ainda o trabalho de vocês, para que, né, acessem o site, acessem as redes sociais, né, entrem em contato, porque é um trabalho muito, muito bonito e que bom saber o que acontece por trás do impacto, né, de um instituto tão relevante. Muito obrigada. Fabi, muito obrigada pelo convite novamente, obrigado por esse papo, por estar aqui comigo também, e, por favor, pode finalizar. Pois é, Jéssica, tive um problema no meu notebook, vocês perceberam que eu mudei aqui de câmera, estou no celular, mas também quero aproveitar para agradecer ao Gabriel, foi um papo maravilhoso, adorei. Inclusive, se o Gabriel não tivesse dito que é professor, eu ia dizer que ele está perdendo uma grande oportunidade, porque ele fala muito bem, ele explica de uma maneira muito didática, foi realmente ótimo. Então, obrigada, Gabriel, obrigada, Jéssica, e obrigada a quem acompanhou o episódio até aqui. Continue seguindo a Água pelas redes sociais, a gente sempre vai divulgar novos episódios e contar novidades sobre o setor de impacto por lá, tá bom? Até a próxima. Tchau, pessoal.